Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com os logaritmos, vendo agora sobre equações logarítmicas, tá? Aí é o seguinte, pessoal, esse assunto ele é um pouco extenso e por isso eu separei ele em duas aulas, tá? Nessa primeira aula vamos abordar o primeiro tipo de equações logarítmicas e na segunda aula vamos abordar o segundo e o terceiro tipo sobre equações logarítmicas. Beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar da aula, clique ali em curtir, tá? Divulgue com os seus amigos e também inscreva-se no canal Mais Matemática. Beleza? Vamos começar? Vem aqui, ó. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Equações logarítmicas diz o seguinte. Podemos classificar as equações logarítmicas em três tipos, tá? Então, como eu comentei antes, nós vamos dar atenção nessa aula para o primeiro tipo e na próxima aula nós vamos ver o segundo e o terceiro tipo, ok? Em relação ao primeiro tipo, pessoal, o que nós temos aqui, ó, é uma igualdade de logaritmos, tá? Eu vou explicar bem isso daqui, tá? Onde nós vamos ter aqui, ó, a mesma base. E quando nós tivermos isso, a nossa atenção, pessoal, será totalmente ela direcionada aqui, ó, à igualdade dos logaritmandos. Ou seja, nesse caso, nós vamos ter f de x igual a g de x, tá? Eu já vou explicar isso daqui. Com relação ao segundo tipo, o que nós temos é a igualdade de um logaritmo a um número real, tá? Então, o que nós fizemos aqui, ó, é a definição de logaritmo, ou seja, esse a aqui, ó, ele irá pegar esse c como expoente e nós vamos igualar a esse logaritmando f de x e nós ficamos aí com essa equação aqui, beleza? E no terceiro tipo, pessoal, nós vamos fazer uma substituição de variável e isso aqui será comentado na próxima aula, tá? Agora, pessoal, nós temos aqui um cuidado que nós devemos prestar muita atenção, tá? Diz o seguinte, não devemos esquecer das condições de existência, então, olha só, pessoal, daqui, ó, das condições de existência do logaritmo. Os valores encontrados nas resoluções das equações só serão considerados soluções se forem valores que satisfaçam essa condição de existência. O que está sendo dito aí é o seguinte, pessoal, nós vamos resolver as equações logarítmicas e vamos encontrar um ou mais valores de x. O que nós devemos fazer é pegar esses valores de x e ver se eles satisfazem as condições de existência do logaritmo. Aí, Ferreto, qual é que é a condição de existência? Pessoal, vamos explicar rapidinho aqui, ó, relembrar quais são as condições de existência do logaritmo, já que são muito importantes aí, não somente nas equações, tá? Em toda a parte do logaritmo. Beleza? Vem aqui, ó. Aí é o seguinte, pessoal, nós temos aqui, ó, logaritmo de um certo valor b em uma certa base a. Esse valor b, pessoal, como nós já falamos aí, é o logaritmando. E esse valor b, ele deve ser um valor positivo, sempre, tá? Ou seja, maior do que zero. A outra condição é em relação à base. Essa base aqui, pessoal, como nós já vimos, ó, essa base A, ela deve ser um valor que é maior do que zero, tá? E também diferente de 1. Alguns alunos até perguntam o seguinte, Ferreto, como é que você fala aqui, ó, o A é maior do que zero, sendo que esse sinal aqui é de menor? Pessoal, em um sinal de desigualdade, o lado onde nós tivermos aqui a boquinha aberta, ele irá indicar o lado que é maior. Então, nessa desigualdade aqui, ó, está sendo dito o seguinte, que o A ele é maior do que o zero. Tá? Então, isso daqui, pessoal, nós lemos assim, ó, A maior do que zero e diferente de 1. Essa aqui é a condição de existência em relação à base de um logaritmo. Agora, pessoal, vamos descer aqui, ó, e vamos ver qual é o primeiro tipo de equação logarítmica. É o seguinte, ó, é a equação que apresenta ou é redutível a uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base a. Olha só, pessoal, nós temos aqui uma certa base a e lembra, né? Essa base a deve ser maior do que zero, diferente de 1. Então, o que nós temos aqui, ó, é uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base. Repare aqui embaixo, ó. O que nós temos aqui, ó, é uma igualdade entre dois logaritmos e repare, ó, esses dois logaritmos estão na mesma base, nesse caso, sendo representado pela letra A. Quando nós tivermos isso daqui, o que nós vamos fazer é o seguinte, apenas prestarmos atenção em relação aos logaritmandos que estão sendo representados aqui por f de x e g de x.
Como assim, Ferreto, prestar atenção? Nós iremos apenas igualar eles, tá, pessoal? Ou seja, f de x nós vamos fazer igual a g de x, ok? Então, pessoal, como eu falei no começo, nós vamos ver 3 tipos de equações exponenciais e esse primeiro tipo ele se refere à igualdade de logaritmos que estão ali na mesma base. É muito simples. Quando acontecer isso, pessoal, igualdade de logaritmos na mesma base, nós vamos simplesmente ali igualar os seus logaritmandos. Beleza? Vem aqui, ó. Olha aqui na letra A, nós temos log de 3x menos o 3, isso aqui na base 2, é igual a log de 9, também na base 2. Ou seja, o que nós temos aqui, ó, é uma igualdade de 2 logaritmos e esses 2 logaritmos eles estão na mesma base. Então, o que nós vamos fazer é simplesmente trabalhar aqui com os seus logaritmandos. Ou seja, vamos igualar aqui o 3x menos o 3. Olha só, 3x menos o 3. Igualar a esse outro logaritmando, que é o 9. Ok? Agora, vamos passar esse menos 3 aqui, ó, lá para o lado direito, ele vai passar somando. E nós vamos ter, então, que o 3x é igual a 9 mais o 3. Ou seja, o 3 vezes o x é exatamente igual a 12. Como esse 3 está multiplicando, ele desce dividindo. Ou seja, o x será 12 dividido pelo 3. E nós vamos ter, então, que o valor do x ele é exatamente igual a 4. Ok? Agora, cuidado, né, pessoal? Como nós falamos ali em cima, não significa que esse valor do x encontrado ele é a solução dessa equação logarítmica. O que nós devemos fazer? Pegue esse valor de x e verifique as condições de existência. Nesse caso aí, ó, nós vamos substituir ali naquele logaritmando 3x menos o 3 e verificar se esse logaritmando ele é o quê, pessoal? Maior do que zero. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, pegando esse x igual a 4 e substituindo aqui ó, nesse logaritmando, nós vamos ter que o 3x menos o 3, é o logaritmando, né? Ele é exatamente igual, olha só. Ficaremos com 3 vezes o x, vamos colocar o 4, e depois vamos fazer o menos o 3. Isso aqui é igual, primeira multiplicação, né? 3 vezes o 4, isso aqui é 12, menos o 3, o resultado aqui deu 9. Então, pessoal, pegando o valor x igual a 4 e substituindo ali no logaritmando, nós encontramos um logaritmando valendo 9, ou seja, um valor positivo, que é o que deve ser o logaritmando. Beleza? Então, a solução é o x igual a 4. Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, a solução para essa equação logarítmica é esse conjunto unitário apenas com o valor 4. Ok? Agora, desce comigo aqui, ó. E vamos fazer aqui o item B, que diz o seguinte. Nesse lado esquerdo aqui, ó, nós temos 2 logaritmos sendo somados e do lado direito nós temos um único logaritmo. Aí você pode pensar o seguinte, Ferreto, aqui nós não temos uma igualdade entre 2 logaritmos. Pessoal, mas nós podemos reduzir isso aqui ó, a uma igualdade entre 2 logaritmos sim. Vamos começar pelo seguinte, ó, aqui nós temos uma adição entre 2 logaritmos que estão na mesma base. Nesse caso aqui, como não aparece nada na base, lembra, né? É a base 10, ou seja, são logaritmos decimais. Como nós temos aqui a adição desses 2 logaritmos, para que nós possamos colocar isso aqui em um único logaritmo, nós vamos ter que multiplicar os seus logaritmandos. Ou seja, vamos multiplicar o x mais 4, ok? Pelo x menos 4 que está ali. Aqui assim. Lembra, pessoal, isso daqui ó, é o logaritmando desse logaritmo. Então, vamos colocar aqui entre colchetes para indicar que isso daqui ó, é o logaritmando desse logaritmo aqui. E do lado direito, nós temos aqui o 2 multiplicando o log de 3. Lembra o seguinte, nós temos a propriedade que esse número aqui que está multiplicando o log, ele, na verdade, ele vem da onde? Ele vem do expoente do logaritmando. Então, vamos pegar esse 2 aqui ó, e fazer o caminho contrário, ou seja, vamos colocar ele de volta ali como expoente do logaritmando. E nós vamos ter isso aqui sendo igual a log do 3 elevado ao expoente 2. Nesse momento, pessoal, nós temos a igualdade entre 2 logaritmos. E esses 2 logaritmos são logaritmos decimais, então nós simplesmente vamos fazer o quê? Igualar aqui os seus logaritmandos. Beleza? Então, nós vamos ter aqui o x mais 4
que multiplica o x menos o 4, o resultado deu esse logaritmando que é 3 ao quadrado, ou simplesmente o 9. Agora, pessoal, o que nós temos aqui é um produto notável, ou seja, o produto da soma pela diferença de dois termos. Nós poderíamos fazer aqui chuveirinho, x vezes x, x vezes menos 4, depois 4 vezes o x e, por último, o 4 vezes o menos 4. Mas vamos lembrar, nesse produto notável, produto da soma pela diferença, nós temos que o quadrado do primeiro, quem é o primeiro? É o x, né? Ou seja, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem que é o segundo termo? É o 4. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, o resultado é 9. Aqui nós vamos ter, então, que o x elevado ao quadrado menos 4 ao quadrado, 16, e o resultado é 9. Vamos passar esse menos 16 lá para o lado direito, ele ficará positivo, e nós vamos ter, então, que o x ao quadrado é igual a 9 mais 16, o resultado é 25. Agora, pessoal, esse quadrado ele vai lá para o outro lado, extraindo a raiz quadrada, mas não esqueça ali do sinal mais ou menos, tá? Então, ficamos com mais ou menos raiz quadrada de 25. Dessa forma, pessoal, vamos chegar aqui a duas raízes, tá? Vamos chamar aqui de x1 e x2, essas duas raízes, tá? Ou seja, nós vamos ter o x valendo raiz quadrada de 25, que é o 5, e o menos raiz quadrada de 25, ou seja, menos o 5 que está ali. Agora, pessoal, chegamos a dois valores de x, tá? O que resta saber é se esses dois valores eles fazem parte do conjunto solução dessa equação logarítmica. Agora é o seguinte, como é que a gente faz isso? Pega esses dois valores e substitua ali nos logaritmandos e verifique quais deles resultaram logaritmando o que, pessoal? Maior do que zero. Beleza? Vem aqui, Pessoal, começando aqui com o valor do x igual a 5, substituindo nesse primeiro logaritmo, nós vamos ter o 5 mais 4 deu 9, ou seja, maior do que zero, ou seja, positivo, sem problema nenhum. E colocando o 5 agora aqui assim, nós vamos ter o 5 menos o 4. Esse resultado é 1, então, certamente maior do que zero, esse valor 5 aqui está valendo. Agora, pessoal, pegando esse valor de x aqui igual a menos o 5 e substituindo aqui, nós vamos ter menos o 5 mais o 4. Pessoal, menos o 5 mais o 4, isso aqui resulta menos 1. E esse valor menos 1, pessoal, é um valor menor do que zero, ou seja, o logaritmando aqui, pela condição de existência, ele não pode ser menor do que zero, tá? Então, esse valor x igual a menos 5, ele não faz parte da solução. E nós vamos ter, então, que o único valor possível é o valor 5, e esse valor 5 é o valor que faz parte do conjunto solução, ok? Agora, pessoal, vamos ao terceiro e último exemplo, que diz o seguinte. Nós temos aqui na letra C uma igualdade entre dois logaritmos, e reparem, esses dois logaritmos, a base deles vale x mais 2, ou seja, são igualdades de logaritmos de mesma base. Beleza? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer é apenas trabalhar com a igualdade dos logaritmandos que nós temos aqui. Então, fazendo aqui, 3x ao quadrado menos o 8x menos o 2, esse aqui é o primeiro logaritmando, ele deve ser igual a esse segundo logaritmando aqui, ou seja, o 2x ao quadrado menos o 5 vezes o x mais o 2, ok? Agora é o seguinte, pessoal, vamos passar esse 2x ao quadrado lá para o lado esquerdo, ele passa negativo. Nós vamos ter, então, que o 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, ficamos apenas com x ao quadrado. Agora, vamos passar esse menos 5x lá para o lado esquerdo, ele passa positivo, e nós vamos ficar com menos 8x com mais 5x, ficamos aqui com menos 3 vezes o x. E por último, pessoal, vamos passar esse mais 2 lá para o outro lado, ele passa negativo, e nós vamos ter então que esse menos 2 recebe esse menos 2, e ficamos aqui com menos 4 igual a zero. Repara o seguinte, pessoal, nós temos aqui uma equação do segundo grau, e para resolvermos ela, vamos primeiramente identificar os coeficientes, ou seja, os valores a, b e c. O a é o coeficiente do x ao quadrado, nesse caso vale 1, ok? O b é o coeficiente do x, nesse caso está sendo representado pelo menos 3, e o c é o termo independente, que nesse caso vale o menos 4.
Agora, pessoal, vamos substituir isso aqui lá no discriminante, que a fórmula é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Lembra que o discriminante é aquela parte que está dentro da raiz quadrada lá na fórmula de Bhaskara. Substituindo, nós vamos ter o seguinte. O b ele vale menos 3, ou seja, vamos ficar com menos 3 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a que vale 1, né? 4 vezes 1, vezes o c, que vale menos o 4, ou seja, aqui é o menos o 4. Então, nós vamos ter aqui que o discriminante será menos 3 elevado ao quadrado, isso aqui, cuidado, né, pessoal? É 9. Menos 4 vezes 1, menos o 4. E menos 4 vezes o menos 4, resultado é 16. Ou seja, o discriminante, 9 mais 16, o resultado é 25. Lembra o seguinte, pessoal, quando o discriminante for um resultado positivo, ou seja, maior do que zero, o que nós vamos ter são duas raízes. Nesse caso, as duas raízes são duas raízes reais e elas são o que, pessoal? Distintas, tá? Para descobrirmos essas duas raízes, vamos substituir aqui na fórmula de Bhaskara, que é dada por isso daqui, ó. Raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Então, agora, substituindo, nós vamos ter o seguinte, ó. No lugar do b, nós vamos colocar aqui o menos 3. Ou seja, fica menos o menos 3, ficamos com 3 positivo, mais ou menos. Raiz quadrada de delta, pessoal, o delta nós já calculamos, vale 25. Então, raiz quadrada de 25, o resultado é 5, dividido por 2 vezes o a. Como o a vale 1, 2 vezes o 1, o resultado é 2. Então, nós temos aqui, ó, duas raízes. Uma delas é x1, a outra é x2. Agora é o seguinte, 3 mais o 5 dá 8. 8 dividido por 2, 4. 3 menos o 5, isso aqui dá menos o 2. Menos o 2 dividido por 2, isso aqui dá menos o 1. Então, pessoal, tal como aconteceu no item anterior, nós chegamos a dois valores de x. Nós devemos pegar cada um desses valores de x e substituirmos ali na equação logarítmica, no logaritmando e na base. E verificar se o logaritmando é maior do que zero e se a base é maior do que zero e também diferente de 1. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, primeiramente vamos pegar esse x igual a 4 e vamos substituir aqui na base. Nós vamos ter o 4 mais o 2 dá 6, e 6 é um valor que é maior do que zero e diferente de 1. Então, em relação à base, tudo tranquilo. Agora, vamos pegar esse valor 4 e substituirmos nesse logaritmando aqui, ó. Ou seja, vamos ficar com 3, que multiplica o x, ou seja, o 4 elevado ao quadrado, menos o 8 vezes o x, ou seja, o 4, e temos aqui o menos 2. Olha só, 4 ao quadrado, isso aqui é 16. E 3 vezes o 16, o resultado é 48. Pessoal, cuidado, primeiramente a potência, tá? Depois a multiplicação. Então, ficamos com 48 aqui. Temos agora o menos 4 vezes 8, isso aqui dá 32. E temos aqui o menos o 2. Olha só, 48 menos 32, isso aqui dá 16. E 16 com esse menos 2, o resultado é 14. Pessoal, você poderia pegar esse valor 4 agora e substituir ali no outro logaritmando. Só que, como nós vimos, os dois logaritmandos são iguais. E certamente o outro logaritmando, o resultado, quando nós substituirmos o 4, o resultado também será 14. Beleza? Então, esse valor x igual a 4 está sem problema algum, ele é a solução. Agora, resta saber se aquele menos 1 ele faz parte do conjunto de solução também. Beleza? Vem aqui, ó. Agora, pessoal, pegando esse valor menos 1 aqui, ó, e começando aqui pela base, agora vamos substituir o x aqui ó, por menos 1. Ficamos, então, menos 1 com mais 2. O resultado aqui ó, dá 1 positivo. Pessoal, lembre da condição de existência em relação à base. A base ela deve ser maior do que zero e diferente de 1. Ou seja, como a base deu valor 1 quando nós substituirmos o x menos 1, esse valor menos 1 ele não fará parte da solução dessa equação logarítmica. Beleza? Vem aqui, ó. Então, nós vamos ter que a única solução para essa equação logarítmica, nós temos, então, o valor 4 ali. Ok?
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa primeira aula que abordamos o primeiro tipo sobre equação logarítmica. A segunda aula, pessoal, a próxima aula será sobre o segundo e o terceiro tipo de equação logarítmica. Beleza, pessoal? Se você gostou da aula, clica ali em curtir, tá? Divulgue com os amigos e nós nos vemos aí na próxima aula. Pessoal, um abraço, bons estudos e até mais.